Shalom, irmãos! Sejam todos bem-vindos a esse estudo. Nesse estudo nós abordaremos um tema muito delicado, porém muito interessante, que é sobre o perdão dos nossos pecados. Nós abordaremos 4 virtudes que a gente pode desenvolver para que a gente tenha o perdão dos nossos pecados. Claro que, humanamente falando, não é fácil perdoar quem nos agrediu de forma material, espiritual, moral ou até de forma física. Existe, claro, um certo esforço da nossa parte que a gente precisa desenvolver para perdoar essas pessoas e até a nós mesmos. Pois como a gente vai ver nesses estudos, a gente também já nasce com o pecado original. Lá no Salmo capítulo 51, versículo 5, nós vemos uma expressão do rei Davi que diz: já nasci culpado de erro. O que isso quer dizer? A gente já nasce com o pecado. Para quem tem filhos, sabe muito bem, já deve ter observado que você não ensina o teu filho a mentir, você não ensina o teu filho a tirar vantagens, você não ensina ele a fazer coisas erradas, ele simplesmente começa a fazer sem que você tenha ensinado. Então, a gente já nasce com essa tendência ao pecado, que é algo herdado biblicamente, a gente sabe, é algo herdado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Porém, conforme a gente vai adquirindo maturidade também com os ensinamentos dos nossos pais ou de outras pessoas que também são tanto as leis dos homens que ensinam muitas qualidades para evitar o pecado, como não roubar, não matar, e também sobre os ensinamentos bíblicos que nos mostram o padrão que nós devemos estabelecer em nossa vida para evitar o pecado. Então podemos dizer que o pecado ele é algo espontâneo, ele é algo que já está dentro de nós, ele é uma herança que a gente traz. E é muito difícil para o ser humano, pois o pecado está na carne. A gente vai fazer estudos sobre isso aqui no canal, mas a gente vai ver que o pecado está muito relacionado à carne e às coisas da carne, os desejos da carne, as necessidades da carne. E a gente precisa combater esse lado carnal que está ligado com o pecado de uma forma espiritual. A questão da espiritualidade da pessoa, a pessoa precisa, à medida que ela vai adquirindo a maturidade, ela precisa desenvolver essa mentalidade, essa questão espiritual, seguindo os padrões estabelecidos por Deus para evitar o pecado. E é uma tarefa bem difícil, porque a tendência nossa é sempre mais fácil, parece que é mais fácil você fazer o que é errado do que fazer o que é certo. Mas a gente também tem que considerar, não só nós somos pecadores, mas também o nosso irmão, o nosso próximo também é pecador. E assim como nós podemos falhar com o nosso próximo também pode falhar conosco. E é aí que entra, por causa dessa questão do pecado, entra a questão do perdão. O ato de praticar o perdão para com o nosso próximo é algo muito sublime, pois é algo muito difícil de se fazer. É algo muito grandioso, é preciso uma evolução espiritual muito forte realmente para você conseguir praticar o perdão com alguém que falhou contigo. Mas a gente vai ver nos estudos de hoje que quando a gente encara o pecado do nosso próximo, do nosso irmão, de determinada maneira, fica mais fácil da gente desenvolver essa dádiva, essa virtude de perdoar. Vamos conhecer 4 pontos, 4 virtudes que nos ajudam a desenvolver o perdão para com o próximo?
Vamos primeiro falar sobre o amor. O amor é algo muito interessante, muito poderoso, e a gente vai ver o quanto amar o nosso próximo envolve o perdão do pecado e quais são os benefícios que isso traz para cada um de nós. Vamos começar vendo o que nos diz em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Em algumas traduções nós também lemos: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Em algumas traduções nós podemos ver que a palavra amor é substituída pelo termo caridade. E o que é a caridade? Virtude teologal que conduz ao amor a Deus e ao nosso semelhante, ou ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Então, entendendo que essa caridade é algo que nos conduz ao amor a Deus e ao próximo, vamos ver que tipo de amor é esse, se é mesmo toda forma de amor que deve ser aplicada, ou se esse amor tem alguma condição estabelecida sobre ele. Vamos ver o que nos diz em 1 João, capítulo 5, versículo 3. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Ou seja, para você não pensar que se é amor, tá valendo, né? Esse amor que se refere aqui, que a gente está estudando sobre obter os nossos pecados, amar ao nosso próximo, que cobre uma legião de pecados, é um amor específico, um amor que consiste em obedecer os mandamentos de Deus. Então, esse amor tem que estar em harmonia com os padrões estabelecidos por Deus. Se esse amor não está em harmonia com os padrões estabelecidos por Deus, então é um amor que não é aceito para o perdão dos nossos pecados. Então vamos ver qual é a segunda virtude para a gente conseguir o perdão dos nossos pecados. A segunda virtude que nos leva ao perdão dos nossos pecados é o arrependimento. Vamos ver o que nos diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam perdoados. Viram a necessidade do arrependimento? Ou seja, você precisa se arrepender para que o seu pecado seja perdoado. A gente vai ver que até os anjos ficam em festa quando um pecador se arrepende. Vamos ver o que nos diz em Lucas, capítulo 15, versículo 10. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Também em 1 João 1,9 nós lemos: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A gente sabe que o ato de se confessar ou confessar os nossos pecados tem a ver com arrependimento, ou seja, é uma forma de arrependimento. Também em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, nós lemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Repararam que é preciso se arrepender? Que é preciso fazer uma ação, realmente se humilhar, chamar pelo nome de Deus, Ele vai nos perdoar dos nossos pecados. Em Mateus 3:2, nós também vemos que Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, aqui mais uma vez nos instruindo ao arrependimento. Também em Atos dos Apóstolos 2,
38, nós lemos: Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, está bem claro aqui, arrependam-se. O arrependimento nos leva ao perdão dos pecados. Uma terceira virtude que nos ajuda a receber o perdão dos nossos pecados é perdoar o pecado do nosso próximo. Vamos ver alguns textos bíblicos que dão base para isso? Vamos começar com Marcos, capítulo 11, versículos 25 a 26, que nos diz: E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Viram a necessidade que há em perdoar ao próximo para receber também o perdão dos nossos pecados? Vamos ver também o que nos diz em Mateus 6,12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Bom, todo mundo sabe que isso aqui é uma parte da oração do Pai Nosso. Toda vez que você ora a oração do Pai Nosso, que foi instrução do próprio Jesus Cristo, que foi o modelo de oração dado a nós, os cristãos, lá na oração diz: perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aos que nos ofenderam. Então, do mesmo jeito que a gente pede o perdão pelos nossos pecados, a gente também precisa dar o perdão para quem pecou para conosco. Vamos ver também o que nos diz em Mateus capítulo 6, versículo 14. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Então, vocês viram quantos textos que nos mostram essa necessidade de perdoar para então ser perdoado? Perdoar o nosso próximo nos traz inúmeros benefícios. Como a gente viu aqui, ele traz o perdão também para os nossos pecados. O ato de você perdoar o teu irmão é um ato de amor que é estabelecido por Deus, que é a primeira virtude que nós lemos que nos dá a remissão dos nossos pecados. Esse perdoar o próximo nos traz cura para nós mesmos. Às vezes a gente não perdoa o nosso irmão por alguma falha que ele cometeu conosco e a gente carrega esse peso. A gente acha que, não vou perdoar, não tem perdão, e a gente carrega esse peso, esse fardo. A gente precisa se libertar dessa mágoa. A gente precisa se libertar desse sentimento ruim. E o perdão para o nosso irmão com relação às ofensas e ao pecado dele para conosco é algo grandioso, é algo libertador, eu chamo de cura para a nossa alma. O ato de perdoar é uma expressão de fé e de amor, não só para com o nosso próximo, mas também para com Deus. Esse é o amor que Deus requer de nós. Esse amor genuíno, esse amor ágape, esse amor sem ressentimentos. O ressentimento, o que é? É sentir de novo, ressentir, sentir de novo, sentir de novo, e é uma repetição sem fim de você viver aquele sentimento ruim outra vez e outra vez e outra vez sem fim. Isso é um ressentimento. Às vezes você precisa se limpar, se purificar, curar-se disso. E também, em contrapartida, te traz também a libertação dos teus pecados, propicia você a receber da mesma maneira que você perdoou o perdão pelo teu pecado, como a gente já bem viu nos textos explanados aqui. Aí a gente pode se perguntar: qual é o meu direito de pedir perdão
se eu não tenho a capacidade de perdoar as falhas dos outros para comigo? Qual é o meu direito? Eu acho muito justo da parte de Deus que a gente, ao pedir o perdão, a gente também saiba dar o nosso perdão a outros. Como eu poderia pedir algo para mim que eu não sei dar para outro? Tem uma parábola que o próprio Jesus proferiu, que está em Mateus 18, 21 ao 35, que eu gostaria de ler rapidamente com vocês para fechar essa questão dessa libertação que é, desse benefício que nos traz perdoar o nosso irmão. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou: Tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com o seu conservo como eu tive com você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Repararam que para receber o perdão dos pecados, nós precisamos estar dispostos a perdoar o nosso irmão na mesma medida? E vocês viram que aqui no finalzinho falou até perdoar de coração. É para perdoar de verdade, perdoar com sinceridade também a falha do nosso irmão para que o nosso pecado também seja perdoado. Conseguiram assimilar, irmãos, as vantagens que nós temos ao perdoar o nosso irmão? Não só pela nossa cura, pela nossa liberdade de carregar esse fardo, mas também para a gente receber o perdão de Deus. Eu sei que às vezes existem casos muito pesados, casos muito sérios, difíceis de perdoar. Às vezes, um membro da nossa família peca contra a gente e às vezes dessas pessoas é mais difícil perdoar justamente porque são pessoas próximas, pessoas amadas. Mas, como a gente pôde ver nesse estudo, todos nós nascemos com essa tendência pecaminosa. Não é só o nosso irmão, nós também temos essa tendência pecaminosa nata dentro da gente. É uma coisa que é hereditário, é de nascença, é o pecado original. E da mesma forma que a gente precisa receber o perdão, a gente precisa perdoar, ou seja, na mesma medida, perdoar de coração quem nos transgrediu, quem nos fez mal.
é algo realmente muito grandioso, é algo muito sublime, por isso que cobre uma legião de pecados. Nós precisamos nos concentrar não só no ato em si do perdão, mas também nas vantagens que esse ato de perdoar nos traz. Se nós nos concentrarmos nos benefícios que a gente tem ao perdoar, não só pela questão do perdão dos nossos próprios pecados, mas também pela libertação desse peso, desse fardo que a gente carrega por carregar um ressentimento do nosso irmão. Então, são muitos os benefícios que nós temos ao perdoar o nosso irmão, deixar de carregar esse peso por não perdoar e receber o perdão por uma multidão de pecados. E agora vamos ver o último ponto, a última virtude que nos ajuda a receber perdão pelos nossos pecados. Em Tiago, capítulo 5, versículos 19 e 20, nós lemos: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Olha só, você ajudar as pessoas a se converter. A conversão, você não só vai salvar a alma daquela pessoa, como vai fazer expiação por uma legião de pecados, dos seus pecados, ou seja, você vai receber o perdão por muitíssimos pecados. Então, aqui está mais uma virtude, mais um ato que você pode praticar para receber a remissão pelos teus pecados. Então, hoje a gente abordou 4 virtudes de como a gente pode receber o perdão dos nossos pecados praticando essas virtudes. A primeira foi o amor, né? Em algumas traduções a gente viu que está a palavra caridade. Esse amor não é qualquer forma de amor, não é toda forma de amor, é um amor que deve estar em harmonia com os padrões estabelecidos por Deus. A gente viu que a segunda virtude é o arrependimento. A gente viu que esse arrependimento, ele nos traz libertação de pesar. Também vimos que perdoando o pecado do outro, a gente também consegue a remissão dos nossos pecados, o perdão pelos nossos pecados. E a gente viu aí inúmeras vantagens de perdoar o nosso próximo, o quanto isso nos faz bem, o quanto isso é benéfico para nós e o quanto isso nos evolui como seres humanos e como servos do Pai Altíssimo. E também converter ao desviado, como a gente pode ver em Tiago, capítulo 5, 19 e 20, também nos traz a remissão de muitíssimos pecados. Então esse foi o estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado sobre esse estudo e que se realmente você precisa perdoar alguém, lembre-se que você, assim como você precisa ser perdoado, assim como você nasceu com o pecado e cresceu com o pecado e tem o pecado em ti, você precisa do perdão de Deus para a remissão desses pecados. Você precisa pensar que da mesma forma que você quer esse perdão dos teus pecados, você também precisa perdoar o teu irmão dos pecados dele para contigo. E assim todo mundo se beneficia, pois você também tem as suas vantagens com relação a tudo isso. E para terminar, eu queria ler com vocês uma última passagem bíblica que está em Lucas 6:37, que diz: Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e vocês não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Até o próximo estudo.